Então, eu sou o Jonas Barbosa da Silva, nasci no dia 28 de novembro de 1978, tenho atualmente 31 anos, nasci em Campinas. A minha família corresponde do meu pai, Salvador, minha mãe Sandra. Meu pai nasceu em Gabriel Monteiro, interior de São Paulo, minha mãe é natural aqui de Campinas mesmo, e tenho uma irmã chamada Juliana. Então, o despertar no início da minha vocação começou nos trabalhos pastorais que eu já vinha desenvolvendo desde após a minha catequese crismal. Eu fui crismado, comecei como catequista de crisma em seguida e participante do grupo de jovens da minha paróquia, a paróquia Santo Curadácio, em Campinas. Na Pastoral da Juventude eu comecei a ajudar, a participar na coordenação da antiga região sul da Pastoral da Juventude, que correspondia às regiões pastorais foranistas que nós temos hoje. E foi nesse período, né, que eu, trabalhando com a juventude, trabalhando com catequese, que eu fui me desenvolvendo, pensando, refletindo sobre o chamado de Deus na minha vida. E aí então resolvi assumir isso alguns anos depois. Então, quando fui comunicar à minha família a respeito da minha vocação, da minha vontade de ingressar no seminário para ser padre, no começo foi difícil. Embora a minha família seja muito católica, muito participante da comunidade, das pastorais na nossa paróquia, é sempre difícil para um único filho homem, né, ter tudo isso. No começo nós tivemos algumas dificuldades, tanto que eu acabei não ingressando no seminário logo no período que eu teria a oportunidade de fazê-lo. Fui fazer a universidade, me formei na faculdade em análise de sistemas pela PUC, e depois que eu me formei que eu ingressei no seminário, aí contando com o apoio da minha família, que até hoje me apoiam muito nas minhas decisões. Em 2008 eu estive representando a pastoral vocacional dentro da área juventude da nossa diocese, lá no Encontro Mundial da Juventude, né, na Jornada Mundial da Juventude em Sydney, na Austrália. Foi uma experiência muito boa, embora nós somos um grupo pequeno, são 7 pessoas, foi uma experiência assim, inigualável. E dentro disso nós tivemos uma experiência missionária, né? 5 dias antes de começar a jornada nós estivemos na cidade de Canberra, conhecendo, né, os costumes das pessoas que moram lá, que são naturais de lá, conversando um pouco sobre a questão pastoral também. E quando nós chegamos nos últimos 5 dias, tivemos a experiência do encontro com o Papa Bento XVI, com todos os jovens, cerca de mais de 200 mil jovens reunidos, uma experiência inacreditável, né? Testemunhos, catequeses, conversas, trocas de experiências com jovens do mundo todo. Para mim, eu acho que o ponto mais alto de tudo, além do encerramento, que é a vigília, eu tive uma experiência muito bonita num dos dias do encontro, no sábado propriamente dito, anterior ao encerramento. Foi um encontro com todos os seminaristas, religiosos, religiosas jovens, que tinham se cadastrado como tais, e aí nós fomos convocados para uma missa de consagração do altar da Catedral de Sydney, um novo altar que tinha sido construído para a Catedral. E eu cheguei lá de manhãzinha, já não havia mais lugar nos bancos da Catedral, uma Catedral muito bonita, e eu fiquei num dos corredores laterais, próximo ao corredor central da Catedral. E a minha surpresa foi muito agradável, porque logo no início da missa, era costume que o Papa entrasse sempre já direto pelo altar. E ele entrou pelo fundo da igreja naquele dia e passou logo do meu lado. Tive a oportunidade de chamar pelo nome dele e olhar nos olhos dele. Foi uma atitude muito gostosa, muito agradável, no sentido de olhar o pastor, né, e ele ser reconhecido por ele. Ser padre é um desafio, né? Eu escolhi como lema da minha ordenação o tema de São Paulo aos Filipenses, na carta de São Paulo aos Filipenses. Também eu fui alcançado pelo Senhor Jesus, em Filipenses 3:12. E eu acho que isso exprime um pouquinho, porque cada um de nós é alcançado por Jesus de uma maneira diferente, e cada um dá uma resposta a esse alcance, né? No intuito, assim, tem algumas traduções que dizem, ao invés da palavra alcançado, diz afetado, né? Foi pego pelo afeto. E aquele que é pego pelo afeto é pego pelo coração, né? Quem é pego pelo coração não tem como escapar mais. É como uma paixão entre esposo, esposa, entre pais e filhos.
E esse amor criador de Deus na nossa vida, a partir de Jesus Cristo, que é seu Filho encarnado na Terra. Então eu acho que ser sacerdote é responder a esse afeto de Jesus na nossa vida, a essa conquista, diante dos desafios. Então nós temos muitos desafios hoje, né, dentro da nossa igreja, na sociedade, e o padre ele é mais um com o povo, tentando construir uma sociedade nova, como o Papa Paulo VI já dizia, né, uma civilização do amor, fazendo o reino de Deus já acontecer aqui, agora, ainda não planificado, mas já com sinais desse reino acontecendo. Dentro da igreja como um todo, eu acredito que nós temos vários destaques de atenção dentro da ação pastoral da igreja. Eu acho que a elaboração do nosso 7º plano de pastoral, inclusive do qual eu faço parte da equipe dinamizadora, né, tem destacado tudo isso. Eu acho que a igreja que acolhe, que se renova, né, a igreja do serviço solidário, ela deve estar atenta aos sinais dos tempos, como já aludia o Concílio Vaticano II. E eu acho que a gente precisa aplicar isso na prática. Então, é preciso acolher as diferenças, né? Acolher o diferente, porque ele é nosso irmão. Então, seja o pobre, o excluído, o casal de segunda união, a juventude. Eu acho que tudo isso é necessário para que a gente tenha uma igreja que inclua e não que exclua. Então, são desafios da pastoral. E assim a gente vai fazendo a renovação. Então, talvez o maior desafio da igreja é, no acolher, saber se renovar. Se a gente não tem abertura, nós não nos renovamos, né? E a renovação tem que ser constante. Nada na vida é estagnado, parado. Nós temos que abandonar algumas velhas estruturas que estão paradas para poder ter novidade na frente e fazer uma igreja dinâmica, né? Para a vida toda. Então, Dom Bruno é uma pessoa inacreditável, né? É um pai na fé, que me incentivou muito durante esse tempo todo. Eu ingressei no seminário, Dom Gilberto era o bispo, me acolheu, devo muita gratidão a ele, é uma pessoa também que me ajudou muito. Mas Dom Bruno foi com quem eu estive a maior parte do meu tempo da minha formação. E com ele a gente vai aprendendo o carinho do pastor, o zelo pela comunidade, a pedagogia de Dom Bruno com os seminaristas sempre foi muito agradável, muito sociável. Como um pai que acolhe, que abraça, que sorri. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção e muito me cativou em Dom Bruno, sempre o sorriso dele, olhando para a gente, acolhendo com um abraço acolhedor e nos dando essa força. Eu acho que nós podemos contar muito com ele ainda. Ele sempre se manifestou aberto, né, para que nós pudéssemos estar sempre com ele, dialogando, conversando, buscando experiências novas, nas dificuldades partilhando. Então acho que eu tenho que agradecer muito, né? Hoje eu devo também essa graça, esse presente na minha vida, pelas mãos, a intercessão, né, das mãos e da oração consecratória de Dom Bruno. Eu sou muito eclético na questão de música, né? Então eu gosto de tudo, mas eu tenho um carinho muito grande pela Maria Bethânia, que são músicas que eu gosto muito, né, na Caymmi, são mulheres que cantam muito bem, que expressam muito o sentimento do amor, da paixão. Então são músicas que eu gosto, são artistas que eu admiro bastante. São vários filmes, eu gosto muito de filme, né? Mas eu acho que tem um filme que me marcou bastante, não é muito antigo, é um filme até novo, A Missão, né? Conta da história um pouquinho dos jesuítas aqui no Brasil, na América Latina, né? Robert De Niro. Eu acho que é um filme interessante, não só para a nossa vida, tal, mas o desbravamento também do início do trabalho da nossa igreja missionária, né? Então é um filme que eu gosto muito. Eu agradeço a Deus sempre em primeiro lugar, porque Ele que é autor da vida, nos deu a vida. Por Ele nós existimos, nos movemos e somos, né? E a minha gratidão eterna para que Ele me presenteou com essa vida. Agradeço muito meus pais, né, que me deram essa vida e participaram da criação junto com Deus, dando a vida para mim. Meu pai, minha mãe, minha irmã, fazem um papel principal também dentro da minha vida.
agradeço também, de modo muito especial, toda a formação que eu tive, né, no seminário. Eu acho que eu passei por momentos muito bonitos no seminário, alguns muito difíceis. Então eu agradeço muito a Deus os formadores que eu tive, o Padre Mansur, já falecido, uma pessoa inacreditável que me colocou dentro do seminário, me ajudou muito, o cônego Pedro Piacente, o Padre Jerônimo, o cônego Jerônimo, que é uma pessoa também muito boa, me ajudou a conhecer de fato quem eu era por dentro e por fora. E o Padre Cláudio Menegazzi, que foi meu reitor por último, né, que é um amigo, um irmão, que me ensinou a amar a igreja, acima de tudo, aos pobres, para que eu pudesse servir melhor a igreja. E toda a equipe de formação que nós tivemos, né? E ao povo de Deus, acima de tudo, porque foi por eles que eu resolvi assumir esse chamado